Bom, o nosso grupo ficou responsável por abordar sobre a patologia miastenias graves no caso clínico. Mas antes de analisarmos esse caso, eu gostaria de elencar os principais pontos que formam o panorama geral dessa doença. Primeiramente, a etimologia da expressão que dá nome a essa patologia, miastenias graves. Ela significa fraqueza muscular grave. Outro ponto importante é que essa é a principal doença que afeta a junção neuromuscular. Além disso, ela é uma doença autoimune que acomete os receptores de acetilcolina na membrana pós-sináptica. Isso dificulta a passagem do sinal para a contração muscular. Ou seja, os pacientes que têm essa doença têm dificuldade na contração muscular. Outro ponto importante é que o principal sintoma dessa doença é a fraqueza muscular com fatigabilidade. Nas crises miastênicas, é importante que esses pacientes conheçam os sintomas e sinais para que eles consigam rapidamente procurar ajuda para reverter essa crise, uma vez que elas podem acarretar até risco de vida para esse paciente. Um último ponto muito importante é que, apesar de não ter cura, essa doença ela possui tratamentos e esses tratamentos auxiliam na melhora da qualidade de vida do paciente, além de atenuar os sinais e sintomas que essa doença acarreta. Agora, para darmos início à análise do caso clínico, algumas informações são importantes sobre a paciente. MVS tem 11 anos, é do sexo feminino, cor branca, solteira, estudante, natural e procedente da cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. Como apresentado no caso, a mãe da paciente foi diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1 na infância. Na maior parte dos casos de miastenia graves, não possui um padrão de herança reconhecido. Entretanto, estudos apontam que de 3 a 5% dos casos de miastenia ou tem na família algum caso anterior ou algum caso de outra doença autoimune, como é o caso da paciente. Primeiramente, é importante enfatizar as características do tecido muscular estriado esquelético. A sua origem se dá no folheto embrionário mesodérmico. Histologicamente, esse tecido é formado por células musculares. Essas células também são conhecidas por fibras musculares e elas possuem como características serem alongadas e cilíndricas. Além disso, elas são células multinucleadas e esses núcleos eles são periféricos. Esse tecido ele possui atividade rápida, forte e voluntária e além disso são recobertos por bainha de tecido conjuntivo. O epimísio vai recobrir o músculo como um todo, o perimísio vai revestir os feixes de fibras e o endomísio as fibras em si. A função delas é realmente unir essas fibras para que a força de contração gerada individualmente em cada fibra possa agir no músculo como um todo. A paciente iniciou há cerca de 8 meses um quadro progressivo de pitose, diplopia, disartria, disfagia, perda das expressões faciais, diminuição da força muscular na região cervical, nos membros superiores, com predomínio das mãos e punhos, e nos membros inferiores, com predomínio do quadríceps. O primeiro sintoma é a pitose. A pitose é a queda da pálpebra superior. No caso da miastenia, ela ocorre principalmente quando o músculo está fadigado ao final do dia e ela também vai ser biocular, afetando os dois olhos. Os principais músculos afetados no caso da pitose vai ser o levantador das pálpebras, o músculo de Miller, o músculo reto superior e o músculo orbicular do olho. A diplopia, que também era um outro sintoma que a paciente apresentava, é a presença da visão dupla que vai piorar com a fadiga também ao longo do dia. A paciente também apresentava disartria, que é a dificuldade de articular palavras devido à fraqueza dos músculos da fala. Nesse caso, nós temos cerca de 12 músculos envolvidos na formação da fala, mas os principais afetados são o depressor do lábio inferior, o depressor do ângulo da boca, o temporal, o masseter e o ptericóide. Já a disfagia vai ser a dificuldade da deglutição ocasionada pela fraqueza dos músculos do pescoço, como o platisma, o infraióide e o supraióideos, e os músculos da região bucal, também os músculos faríngeos, como o palato faríngeo e o estilo faríngeo. A paciente também apresentava a perda das expressões faciais, porque ela tinha esse conjunto de músculos afetados, que vai ser o orbicular da boca, o bucinador, o elevador do lábio superior, o depressor do lábio inferior, o elevador do lábio superior e da asa do nariz, o músculo
músculo risório, o elevador do ângulo da boca e o depressor do ângulo da boca e os zigomáticos maior e menor. A paciente também apresentava diminuição da força muscular na região cervical, ocasionada pela fadiga dos músculos supra e inferiores, o esternocleidomastoide, o escaleno inferior médio e posterior e o músculo reto da cabeça. Por fim, a paciente também apresentava um quadro de fraqueza nos membros superiores e inferiores. Nos membros superiores, afetava principalmente mão e punho, atingindo o grupo de músculo tenar, hipotenar e metacarpal. Nos membros inferiores, atingia principalmente o quadríceps, com o músculo reto femoral, vasto medial, vasto lateral e intermédio. Bom, dando continuidade ao caso clínico, a fim de diagnosticar a paciente, foi realizado um exame chamado eletroneuromiografia. Esse exame consiste na avaliação das possíveis lesões musculares com o decremento do potencial de ação evocado acima de 40% após estímulos no nervo ulnar do punho com frequência de 2 Hz. E nesse caso da paciente, esse exame corroborou para a hipótese diagnóstica de miastenia graves, porque houve esse decremento no potencial de ação. Bom, antes de analisarmos a eletroneuromiografia realizada pela paciente para diagnóstico da doença, é importante que saibamos como se dá o mecanismo fisiopatológico da miastenias graves. Vale ressaltar que o principal acometimento dessa doença é na contração muscular do indivíduo, ou seja, ele tem muita dificuldade de contrair determinado músculo. Então, para a gente entender esse mecanismo, é importante detalharmos como se dá a transmissão desse sinal para a contração muscular em um indivíduo saudável. Assim, fica mais fácil de entender como essa doença acomete essa transmissão de sinal, dificultando na contração muscular desse indivíduo que possui a patologia. Agora, através dessa animação, é possível visualizar com detalhes uma junção neuromuscular. Na parte superior da animação, nós encontramos a região terminal de um axônio motor, onde é armazenadas vesículas de acetilcolina. Logo abaixo, nós temos a fenda sináptica e, em seguida, uma placa motora, que é a membrana plasmática de uma fibra muscular. Nessa membrana é onde nós vamos encontrar os receptores de acetilcolina. Essa transmissão sináptica da junção neuromuscular, ela acontece quando há um potencial de ação que chega ao terminal pré-sináptico de um neurônio motor e ativa os canais de cálcio. Quando há essa ativação dos canais de cálcio, eles se abrem e permitem um influxo de íons de cálcio para dentro do neurônio. Esses íons de cálcio, eles se ligam a proteínas sensitivas das vesículas, onde são armazenadas acetilcolina, assim promovendo a liberação dessa acetilcolina na fenda sináptica. Essa acetilcolina, ela é produzida dentro de um neurônio colinérgico pela junção de uma acetil-CoA com uma colina. O que acontece logo em seguida é que essa acetilcolina que foi liberada na fenda sináptica, ela se liga aos seus respectivos receptores, o que promove a abertura dos canais iônicos, uma despolarização e a transmissão do potencial. Esse potencial ele vai para o interior da célula, onde ele vai ser encaminhado através dos túbulos T até o retículo sarcoplasmático. Após essa chegada no retículo sarcoplasmático, ele interage e promove a liberação do cálcio para que posteriormente ocorra a contração muscular. Por fim, é válido ressaltar nesse primeiro momento que a contração muscular ela é possível nesse indivíduo saudável porque todo esse processo acontece de forma completa. Já em pacientes que estão com miastenia graves, que é o caso da nossa paciente do caso clínico, ela não consegue ou tem dificuldade em contrair os seus músculos justamente porque todo esse mecanismo acontece de forma incompleta, que é o que nós vamos ver a seguir. Já em casos como o da nossa paciente, que possui miastenias graves, a contração muscular ela é prejudicada, pois há uma interferência na transmissão do sinal para a contração muscular. Nesse caso, por ser uma doença autoimune, os indivíduos que possuem miastenia graves, eles produzem anticorpos contra os receptores da acetilcolina, que é responsável pela transmissão do sinal para a contração muscular. O que acontece? A acetilcolina, ela continua sendo produzida, armazenada e liberada da mesma forma que um indivíduo normal. O que é diferente de um indivíduo normal é que após ser liberada na fenda sináptica, essa acetilcolina não consegue se ligar ao seu respectivo receptor, uma vez que esses anticorpos eles aderem aos receptores, impedindo essa junção entre a acetilcolina e o seu respectivo receptor.
Todos os mecanismos que acontecem logo após essa junção, abertura de canais, despolarização e a transmissão do sinal, ocorrem com certa dificuldade ou quase não ocorrem para esses pacientes que estão com essa patologia. Por isso, há essa grande dificuldade com a contração muscular desses indivíduos. Bom, dando continuidade ao caso clínico, foi realizado para corroborar com a hipótese diagnóstica um exame chamado eletroneuromiografia, que consiste na avaliação das possíveis lesões musculares, além de ser um estudo funcional do sistema nervoso periférico, das junções musculares e dos músculos também. Ele é dividido em duas partes, no estudo da condução nervosa mais a eletromiografia. O estudo da condução nervosa é feito através de estímulos nos nervos periféricos e também através das respostas sensitivas e motoras que vêm por diferença de potencial. Os padrões que são avaliados é a latência e a amplitude. A latência, ela serve de base para você calcular a velocidade da condução. Já a amplitude, ela de maneira indireta ajuda a calcular o contingente de axônios naquele nervo ali que está sendo estudado naquele momento. Já nessa segunda parte do processo, que é a eletromiografia, ela é realizada através de eletrodos que são fixados na pele do paciente. E através de uma análise das fibras musculares, é possível captar a gravidade das lesões já identificadas na primeira etapa do processo, assim como a confirmação de outras patologias. Nesse momento, é interessante dizer que esse exame, apesar de ser muito utilizado para a confirmação do diagnóstico de miastenia graves, ele é utilizado para a confirmação de outras doenças também. Então, não é um exame exclusivo para essa patologia. Então, o ideal é que para o diagnóstico dessa doença, tenha mais outros testes associados para você ter uma confirmação que essa patologia está presente ali no caso do paciente. Por fim, é válido lembrar que a associação dessas duas etapas da eletroneuromiografia possibilitam a detecção do decremento do potencial de ação evocado. Quando ocorre esse decremento, é sinal que ali naquele paciente está acontecendo alguma patologia, algum mecanismo patológico, que no caso da nossa paciente é a miastenia graves. Outro teste para o diagnóstico da miastenia graves é o teste sorológico. No caso da paciente, ela obteve um resultado de 7,3 nanomol por litro, que de acordo com os valores de referência, deveria ser inferior a 0,4 nanomol por litro. Dessa forma, a paciente não está dentro dos valores normais. Com isso, observa-se que ela tem positividade para o anticorpo antirreceptor da acetilcolina. Em indivíduos saudáveis, o receptor nicotínico da acetilcolina atua na passagem do sinal elétrico de um neurônio motor para a fibra muscular da junção neuromuscular, como já foi previamente explicado. Sendo assim, após a sintetização e a liberação da acetilcolina na fibra sináptica, ela se liga aos receptores pós-sinápticos e abre um canal iônico. O movimento resultante dos íons carregados positivamente dentro do miócito despolariza a membrana plasmática e gera uma contração muscular. No entanto, em indivíduos com a miastenia grave generalizada, alguns deles possuem essa produção de anticorpos contra esses receptores da acetilcolina. Com isso, esses anticorpos vão se ligar a esses receptores. Dessa forma, não tem como a acetilcolina se ligar a esse receptor, prejudicando a contração muscular. Além disso, ocorre também uma cadeia inflamatória que gera uma destruição das células musculares saudáveis. Também pode ocorrer uma deformidade na anatomia da junção neuromuscular, prejudicando ainda mais essa contração muscular, que seria este o caso da nossa paciente. Na maior parte dos casos, de 80 a 90% dos pacientes com miastenia grave generalizada possuem sim esse fator positivo para esses anticorpos antirreceptores. Porém, alguns casos de miastenia grave generalizada pode dar um soro negativo. Nesses casos, 38% a 50% possuem um outro anticorpo, que seria um anticorpo contra a sinais específica dos músculos, mais conhecida como MuSK. Ao invés desse anticorpo destruir proteínas que estão na superfície da
da célula muscular, ele vai destruir proteínas mais internas, porém vai gerar também, da mesma forma, uma destruição das células musculares. Como a gente pode ver aqui na foto que eu exemplifiquei, aqui mostra uma deformidade na anatomia da junção neuromuscular e vai acabar impedindo e prejudicando mais ainda a contração muscular efetiva. O terceiro teste que foi realizado para confirmar a hipótese diagnóstica de miastenia grave na nossa paciente foi o teste de gelo. Nesse caso, ele foi positivo porque houve uma melhora na fenda palpebral de cerca de 3 milímetros. Mas o que é o teste do gelo? O teste do gelo consiste na aplicação de uma bolsa de gelo na pálpebra superior do nosso paciente por cerca de 3 minutos, não simultaneamente, sendo assim necessário aguardar 10 minutos entre a aplicação de um olho para o outro. A melhora da pitose palpebral nesse caso é explicada porque em temperaturas abaixo de 28 graus Celsius ocorre a diminuição da atividade da acetilcolinesterase e, consequentemente, o aumento da acetilcolina na fenda sináptica. A parte negativa do teste do gelo é que ele só pode ser executado para diagnóstico da miastenia grave se houver a presença da pitose palpebral. Como nós podemos perceber aqui nessa exemplificação, aqui nós temos um paciente com a presença da pitose miastênica e após o teste do gelo, o aumento da fenda palpebral e melhora do quadro da pitose. Como foi apresentado no caso clínico, a paciente, diante de uma crise respiratória, foi levada à UPA e lá na UPA foi tratada com administração intravenosa de imunoglobulina. A crise miastênica foi o que a paciente teve e essa crise ela pode ser uma ameaça à vida do paciente, pois ela gera uma exacerbação da fraqueza muscular e essa exacerbação pode atingir os músculos intercostais e o músculo do diafragma, causando parada respiratória e insuficiência respiratória no paciente. Algumas das causas mais comuns dessa crise miastênica são infecções, cirurgias, estresse emocional, drogas e o uso de alguns medicamentos. Essa crise acomete cerca de 15% dos pacientes de miastenia graves. O tratamento mais comum e que possui menos efeitos colaterais para essa crise miastênica, que precisa de uma ação rápida para reverter o caso, é o tratamento com imunoglobulina. Então, é administrado de forma intravenosa a imunoglobulina, que vai ocorrer interferência da via de sinalização dos receptores FC das células inflamatórias, neutralização do complemento ativado, supressão dos anticorpos idiopáticos e modulação de citocinas pró-inflamatórias. Um outro tratamento bastante comum para a miastenia graves é o uso de imunossupressores, como foi indicado para paciente que fará o uso de prednisona. Os imunossupressores atuam no sistema imunológico, diminuindo a produção de citocinas, inibindo o linfócito T e comprometendo a função monocítica e macrofagocítica. Os medicamentos mais comuns são azatioprina, prednisona, micofenolato mofetil, ciclosporina, rituxima e ciclofosfamida. Outros tratamentos comuns para miastenia graves são a tiroidectomia e os inibidores de colinesterase. A tiroidectomia é a remoção cirúrgica do timo. Ela é indicada para pessoas menores de 60 anos e com hiperplasia do timo, que seria o timoma. Essa remoção cirúrgica tem uma eficácia boa de início, porém pode perder essa eficácia ao longo do tempo, já que o timo não é o único órgão responsável pela produção dos autoanticorpos no nosso organismo. Os inibidores de colinesterase também são um tratamento bastante comum e eles inibem a hidrólise da acetilcolina a nível da junção neuromuscular. Essa inibição da hidrólise prolonga o tempo da acetilcolina, aumentando a probabilidade dela se conectar com os receptores e ter uma transmissão neuromuscular bem sucedida. Um dos remédios mais comuns é a piridoxibinina. Ele é o mais usado, porém, eles possuem efeitos colaterais, que são cólicas abdominais, náuseas, salivação excessiva e sudorese. Outro ponto negativo dos inibidores é que eles atuam apenas nos sintomas e não no tratamento a longo prazo. Este é o nosso trabalho sobre miastenia graves. O nosso grupo agradece e esperamos que vocês tenham gostado. Muito obrigada!